Então vamos lá, o objetivo hoje é comentar um pouquinho sobre amplificadores operacionais. Quando a gente fala de amplificador operacional, eu gostaria de apresentar para vocês algumas motivações de possibilidades de aplicação desse circuito eletrônico, desse componente eletrônico. Então, uma primeira motivação é a leitura de sinais de origem humana, no organismo, né? Então, sinais vitais, por exemplo, sinais do coração, né? Não sei se vocês já viram alguma coisa a respeito, mas os sinais gerados por contrações musculares são sinais elétricos. Só que são sinais elétricos de extrema baixa intensidade. Então, são sinais muito pequenininhos. São sinais que não é simplesmente eu pegar um multímetro, pegar duas pontas de prova do multímetro, encostar ali próximo do coração, provavelmente eu não vou conseguir captar esses sinais. Então existem técnicas, existem formas, existem dispositivos, eletrodos, que você consegue acoplar ali nas regiões, nos pontos adequados, e que eles conseguem fazer uma leitura, vamos dizer assim, desses sinais gerados pelas contrações musculares. Só que ainda são sinais pequenos, então a gente precisaria de algum dispositivo, algum circuito eletrônico para amplificar esses sinais, para que eles tenham uma amplitude adequada e a gente consiga, por exemplo, exibir essas informações na tela de um equipamento médico, por exemplo, né? Então, essas variações, esses gráficos que estão sendo apresentados ali, são variações dos impulsos elétricos, né, gerados pelo organismo, para que aconteçam as contrações musculares relacionadas ali aos batimentos do coração. Então são impulsos elétricos, né? E são coisas que a gente pode captar, mas para que a gente possa exibir essas informações dessa forma gráfica, a gente precisa fazer com que esses sinais tenham uma certa amplitude adequada, né? Para que os circuitos eletrônicos consigam identificar. Então a gente precisaria amplificar esses sinais. E não somente amplificar, né? Quando a gente fala amplificar, a gente não amplifica de qualquer jeito, né? No caso de sinais como esses, sinais do coração, né? Sinais de contrações musculares, esses sinais eles estão imersos em uma série de ruídos. Então, além de amplificar, a gente tem que ter componentes adequados que não priorizem os ruídos, mas que priorizem os sinais que a gente está tentando identificar. Então, existem sistemas de amplificação que trabalham justamente nesse processo, tá? Nós temos aqui o LM35, né, como já comentamos, né, um componente que é utilizado como sensor de temperatura, e aqui está mais fácil da gente identificar o funcionamento dele. Ele é um componente aí que tem 3 terminais, aqui está escrito LM35, depois vocês podem procurar o datasheet dele na internet. Olhando ali de frente, terminal 1, 2 e 3, da esquerda para a direita. Nós temos então o terminal 1, que seria o terminal de alimentação, né? Aqui ele coloca de 3 a 5,5 volts, mas em geral a gente está trabalhando de 4 a 20 volts, ok? Então temos que consultar o datasheet para ter uma informação mais precisa. Aqui o terminal 3 é a nossa referência, então a alimentação está nos terminais 1 e 3, e no terminal 2, que é o terminal do meio, nós temos a saída de tensão proporcional à temperatura que o corpo desse componente está sentindo. Então é uma variação de 10 mV por grau Celsius. Como eu comentei, se estamos com 17 graus aqui hoje, significa que nós vamos ter 17 vezes 10, né, 170 mV na saída desse componente para essa temperatura atual, né? Variações dessa temperatura gerarão variações na tensão elétrica gerada aqui na sua saída. Ele é bem interessante porque ele tem uma certa linearidade, uma certa proporcionalidade no seu sinal gerado. Então, de certa forma, ele é confiável para uma certa faixa de valores, né? Então, se a gente for trabalhar aí com valores do dia a dia, né, de 0 a 100 graus Celsius, eu acho que é um componente aí que pode ser adequado, tá? Outras possibilidades, né? Nós temos ali dispositivos que fazem medição de vibração. Não sei se vocês já viram esses piezo, né? Essas pastilhas piezoelétricas. É um dispositivo que
com a vibração, ou com a deformação, ou com a pressão, nós podemos gerar tensão elétrica. Então, esse GIF aqui do lado está mostrando exatamente o que pode acontecer com esse dispositivo. Então, conforme você vai pressionando ele ali, causando ali uma pressão, você acaba gerando uma tensão elétrica. Essa tensão ela é gerada durante essa pressão. Então, se você pressiona e depois solta, você gerou tensão elétrica durante o momento que você estivesse pressionando, e quando você estivesse soltando também está gerando tensão elétrica. Se você só pressionar e deixar pressionado parado, ele vai parar de gerar tensão elétrica. É na deformação que ele tem essa resposta em tensão elétrica. A gente pode usar esse cara aqui para acoplar aqui em um dispositivo sensor que vai medir vibração de máquinas ou de eixos, enfim, de etapas aí de processos em uma linha de produção. De repente, para identificar se precisa algum tipo de lubrificação ou algo do gênero, né? Isso é interessante porque a gente pode colocar um peso aqui, né? Um contrapeso aqui, uma bolinha pesada aqui em cima. Conforme essa máquina vai vibrando, essa bolinha, por conta da inércia, vai vibrando também em cima desse peso. E aí a gente vai ter uma resposta ali e um sinal de tensão que vai variando no tempo de forma proporcional à vibração desse dispositivo, desse sistema, né? Essa tensão gerada, você provavelmente deve estar pensando aí, né, que não é uma tensão tão grande, e de fato não é. Se fosse uma tensão muito grande, a gente tinha resolvido o problema de geração de energia elétrica no país, né? Mas não é uma tensão tão grande. Ela é muito pequenininha. E para que eu possa fazer uma leitura, né, e identificar essa vibração, né, transferir essa informação para um microcontrolador, eu poderia amplificar esse sinal. Assim como eu poderia fazer a mesma coisa com o sinal oriundo aqui do LM35, né, esse sensor de temperatura, né? Temos aqui um strain gauge, né, uma célula de carga, e esse componente aqui é o famoso extensômetro, né? Eu falei o termo em outra língua, né, strain gauge. Ele é o componente que nós utilizamos em células de carga, né? É uma espécie de um resistor que, conforme a gente deforma ele varia um valor de resistência elétrica. A variação da resistência elétrica, lembre-se que a gente pode fazer um circuito divisor de tensão resistivo, né, colocando um resistor em série com esse strain gauge e medir a tensão aqui nos terminais desse componente, ou nos terminais do resistor fixo, enfim. A gente conseguiria ver uma variação de tensão, porque se eu vario a resistência, eu vario a tensão, né? Lei de Ohm, né? Só que essa variação nem sempre é uma variação tão grande. Muitas vezes a gente tem que associar este componente ou essa célula de carga a um circuito de condicionamento de sinal, que vai dar um ganho nesse sinal, vai dar uma certa vai amplificar um pouquinho esse sinal. Então, é mais uma possibilidade que a gente tem. Aqui tem uma foto de uma aplicação aí em uma máquina, né, um processo produtivo, e a gente tem ali uma célula de carga fazendo uma medição ali do peso ali daquela estrutura, né? Outra possibilidade, né, que talvez mais específica, mas que também pode motivar a utilização desses circuitos amplificadores, em sinais de áudio. Então aqui nós temos uma pastilha de um microfone bem simples, né? Não é um microfone de tanta qualidade, mas é um dispositivo para captação de áudio. Ele vibra conforme a vibração do ar, né? A vibração do ar é som, então ele vibra conforme a recepção do som na sua estrutura, e ele gera uma tensão elétrica que varia no tempo, conforme ele recebe essa variação de pressão sonora, vibração sonora, né? Então a gente poderia amplificar esse sinal também para aproveitar ele, né? Enfim, eu posso, nesse microfone que eu estou utilizando aqui para transmitir esses sinais de voz, isso está acontecendo, esse processo está acontecendo. A gente está passando por uma amplificação do sinal para que ele possa ser condicionado, passar ali por uma filtragem de ruídos e ser transmitido, digitalizado e transmitido através da internet, né? Então, todas essas possibilidades, né, não só essas, mas existem várias outras, são algumas das motivações que a gente tem para estudar esse componente, esse sistema que é o famoso amplificador operacional, também conhecido aí pela abreviação AMPIOP, tá?
ou op-amp, se a gente pegar na sigla em inglês, se vocês procurarem referências em inglês, vocês vão ver essa abreviação dessa forma, tá? Então, como está dizendo aí, ele é um dispositivo que pode realizar operações matemáticas em sinais, operações de adição, subtração, multiplicação, divisão, diferenciação, integração, logaritmo, comparação, entre outras. Operações matemáticas? Mas você não falou que era um amplificador? Sim, um amplificador é um circuito eletrônico que faz uma etapa aí de multiplicação, né? Um amplificador que dobra o sinal de entrada, né, que faz o sinal de saída ser o dobro do sinal de entrada, ele está fazendo uma multiplicação por 2. Né? Se eu tiver um sinal muito grande, um sinal de uma intensidade muito elevada, e eu quiser diminuir a intensidade desse sinal, eu estou fazendo uma divisão, né? Eu estou dividindo por um certo fator para atenuar esse sinal. Né? Eu posso fazer diferenciação e integração, a gente vai ver isso mais adiante, né? Logaritmos são operações, né, que a gente pode fazer com sinais, operações analógicas, né? A adição, subtração, a gente pode utilizar alguns circuitos com amplificadores operacionais para somar sinais ou subtrair sinais, e comparação vai ser um outro processo que a gente vai acabar fazendo também, né? Então, é um dispositivo que o nome operacional dele está relacionado com essa grande quantidade de operações que nós podemos fazer com sinais de forma analógica. Algumas aplicações, né? Então a gente pode fazer operações básicas com sinais, podemos fazer comparações de sinais, daqui a pouquinho eu vou mostrar alguns exemplos de possibilidades. Podemos construir circuitos osciladores utilizando amplificadores operacionais. Tem uma aplicação muito legal que é utilizar eles para filtragem. Então, eu posso fazer filtros passa alta, passa baixa, passa faixa. Se você não sabe o que é um filtro passa alta, passa baixa ou passa faixa, pense que nós temos aí frequências que são médios, graves e agudos, né? Então, os graves são as frequências mais baixas. Se eu fizer um filtro passa baixa, eu corto as frequências mais altas e deixo passar só essas frequências mais baixas, mais graves. Então, se a gente pegar um equipamento de áudio, geralmente a gente tem ali um subwoofer, o mid-range e o tweeter, né? Não a rede social, mas o falante, né? Esses três personagens aí do áudio, eles trabalham com ranges, né, com faixas de frequências diferentes. O tweeter está mais apropriado para frequências mais altas, então eu precisaria de um filtro passa alta para passar as frequências mais altas, para esse dispositivo cortar as frequências mais baixas, já que ele não responde a frequências mais baixas. O subwoofer já é o cara que vai trabalhar com frequências mais baixas, os graves, né? Então eu colocaria ali um passa baixa para direcionar as frequências mais baixas para esse dispositivo. E passa faixa, de repente a gente estabeleceria um ponto no meio e trabalharia ali com mid-range. E eu poderia inclusive fazer um equalizador utilizando amplificadores operacionais para eu conseguir ajustar os níveis de cada faixa de frequência, né? Então existem várias aplicações com áudio que a gente pode utilizar amplificadores operacionais. Tá? Circuitos de instrumentação, basicamente todos os exemplos que eu dei anteriormente podem ser utilizados para circuitos de instrumentação, e essas são apenas algumas das possibilidades que nós temos aqui. Um amplificador operacional, a gente utiliza essa simbologia aqui. Então aqui, ó, a gente está naquele conceito do encapsulamento. Dentro dessa simbologia, nós temos bom, não necessariamente esse, mas circuitos eletrônicos semelhantes a esse aqui que eu estou mostrando para vocês. É um componente integrado, né? É um circuito integrado. Lá dentro tem uma série de componentes eletrônicos, transistores, resistores, enfim, montados de forma a que ele proporcione esse funcionamento que a gente vai encapsular, colocar alguns terminais específicos, dar nomes específicos a esses terminais e estudar o funcionamento dele com uma coisa fechada, tá bom? Não é o nosso escopo nesse momento trabalhar com o funcionamento interno do amplificador operacional, mas estudar as características externas e a sua aplicação de uma forma mais geral, um pouco mais leve,
Tá? Então nós temos ali basicamente duas entradas, que são as entradas não inversora e inversora. Então, ó, não inversora a gente simboliza com um sinalzinho de positivo e a inversora a gente simboliza com um sinalzinho de negativo. Nós temos como saída o terminal VS aqui, né? Então seria a tensão, o terminal de saída desse componente. E a alimentação, nós temos outros dois terminais, nós vamos chamar de mais VCC e menos VCC. Em geral, amplificadores operacionais têm alimentação que a gente chama de simétrica. Então, se eu estiver alimentando com uma alimentação simétrica, por exemplo, se eu alimentar com 12 volts, então eu tenho mais 12 volts e menos 12 volts. Isso que é a alimentação simétrica, né? Então eu colocaria aqui no mais VCC 12 volts positivo e no menos VCC menos 12 volts. Então, sinal positivo e negativo. E por que eu utilizaria uma alimentação simétrica? Bem, fica fácil de entender se você pensar que, em geral, um sinal de áudio tem uma parcela positiva e uma parcela negativa. Para eu conseguir gerar uma tensão na saída que seja positiva, eu preciso ter uma alimentação positiva. Para eu gerar um sinal na saída que tenha uma tensão negativa, eu preciso ter uma alimentação negativa. Então eu preciso ter ali uma alimentação que tenha parcela positiva e negativa para eu poder gerar um sinal de saída que tenha parcela positiva e parcela negativa. Tá? Não é todo amplificador operacional que é obrigatória a utilização de um sinal de alimentação simétrico. Existem alguns que a gente pode alimentar ali com VCC e GND. Então, no lugar aqui do mais VCC, eu colocaria um sinal positivo e aqui eu colocaria o GND, que seria o menos VCC. Então, eu não conseguiria gerar sinais negativos na saída, mas eu conseguiria proporcionar a alimentação desse amplificador operacional. Ok? Bom, algumas características gerais de amplificadores operacionais. Em geral, nós temos uma impedância de entrada representada por ZI, uma impedância de saída representada por ZO, um ganho de tensão em malha aberta representado por AO, uma largura de banda LB e uma tensão de offset que nós podemos ajustar. Essas são as principais características, os principais parâmetros, né, que a gente pode observar em amplificadores operacionais. Tá legal. E quais seriam os valores que representariam essas características? Nós geralmente comentamos sobre valores ideais. Então, numa versão ideal, né, numa condição ideal de um amplificador operacional, o ideal era que ele apresentasse uma impedância de entrada representada por ZI que fosse infinita, né? Uma impedância de entrada infinita garantiria que ele absorveria o máximo da tensão aplicada em suas entradas, né? No caso da impedância de saída, o ideal é que a impedância de saída fosse muito baixa, próxima de zero, para garantir que o sinal de saída fosse totalmente absorvido pela carga que tivesse conectada na sua saída, né? Então, numa condição ideal, esses são os parâmetros aí de impedâncias de entrada e impedâncias de saída. Lógico que em condições reais, nós observamos que os amplificadores operacionais de mercado, eles apresentam impedâncias de entrada relativamente altas e impedâncias de saída relativamente baixas, né? Claro que não são valores infinitos ou zero, mas são valores aí que são muito elevados para o caso da entrada ou muito próximos de zero para o caso de saída. O ganho de tensão em malha aberta, em geral, a gente espera que numa condição ideal isso seja infinito, né? Ou seja, que ele pudesse amplificar o máximo possível, né? Ou que ele tivesse um poder de amplificação infinito. Logicamente que na realidade nós não observamos um ganho infinito, mas esse ganho é muito elevado, né? Então, normalmente a gente faz aí a associação de um circuito externo ao amplificador operacional, uma associação de resistores ali conectados da forma correta, a gente tem ali uma característica de ganho, a gente controla esse ganho, então a gente consegue limitar esse ganho para valores relativamente altos. Largura de banda. O ideal é que a largura de banda também tenha uma capacidade infinita, ou seja, qualquer faixa de frequência
numa situação ideal, esse amplificador operacional deveria atuar, né? A gente sabe que na prática essa largura de banda ela é limitada, então existem faixas apropriadas de atuação para cada especificação de amplificador operacional, né? Quando a gente vai aplicar ele na prática, a gente tem que observar esse parâmetro no datasheet na hora de escolher o código, né? o modelo de amplificador operacional para uma determinada aplicação. E o ideal é que o offset seja nulo, então essa tensão de offset aqui seja próxima de zero, ou seja, se nós aplicarmos 0 volts aqui nas entradas, eu vou fazer um desenho que não é exatamente a realidade, a forma como é feita esse teste, mas se nós aplicarmos uma tensão zero, é esperado aqui que tenha zero nessa saída também, né? Então, normalmente os amplificadores reais eles apresentam uma leve variação na sua saída, né? Inclusive o LM741, o famoso 741, ele tem inclusive pinos para que você consiga fazer uma calibração dessa tensão de offset, né? Não é todo amplificador que tem essa característica, mas o 741 tem. Alguns amplificadores que não têm essa condição, né, de você conseguir controlar o offset, ele já é pré-calibrado de fábrica, então já é muito próximo de zero na fabricação desse componente. Tá? Então são essas as principais características que a gente tem aí de especificações de amplificadores operacionais. Bom, se a gente for fazer uma comparação entre as entradas inversora e não inversora, a gente tem aqui um exemplo do que acontece com os sinais quando são aplicados em cada uma dessas entradas. Então olha só, nessa primeira figurinha nós temos um sinal sendo aplicado na entrada não inversora, entrada positiva. Vamos considerar que exista aqui um ganho de tensão, então ele está amplificando esse sinal. Veja que o primeiro semiciclo é positivo, e na saída nós temos o primeiro semiciclo positivo também, segundo semiciclo é negativo, na saída segundo semiciclo também é negativo. A entrada é não inversora, ou seja, ela não inverte o sinal de entrada. E além disso ela pode amplificar esse sinal com algum parâmetro aí de amplificação. Já a figurinha da direita, nós estamos observando que o primeiro semiciclo é positivo, mas na saída nós temos um primeiro semiciclo negativo, porque nós estamos aplicando o sinal na entrada inversora, então ele está invertendo esse sinal. Tá? Então, o que era positivo na entrada virou negativo na saída, o que era negativo na entrada virou positivo na saída. Então, nós aplicamos um sinal na entrada inversora, então ele teve o efeito aí da inversão de polaridade desse sinal, tá? E pode sofrer aí um ganho, pode sofrer uma amplificação também. Alguns códigos aí de amplificadores comuns, na verdade eu selecionei alguns aqui, mas existem uma série de outros possíveis, né? Em geral, o LM ou o UA741 é o mais clássico. Qualquer curso de eletrônica vai falar sobre o 741. O 741 não é o melhor, mas é o mais conhecido porque ele fez referências aí na maior parte da literatura relacionada ao assunto, né? Nós temos aqui umas outras possibilidades, o 4550, TL072, são dois códigos aí, dois amplificadores operacionais muito utilizados aí para circuitos de áudio, circuitos de efeitos para equipamentos de áudio, por exemplo, guitarra. Eu já peguei muitos circuitos eletrônicos aí de pedais que fazem distorção, por exemplo, que utilizam alguns desses dois aqui, ou 4550 ou o 072, tá? Temos aqui o LM339, circuitos comparadores aqui usam muito esse LM339. LM358 é um amplificador operacional de uso geral e tem uma característica interessante que ele não precisa de alimentação simétrica, né? Então, são alguns códigos, alguns exemplos possíveis que a gente pode encontrar por aí, mas existem muitos outros e com certeza vocês vão se deparar com isso na vida profissional.